Olá, irmãos, olá, amigos, graça e paz. Hoje, dia 25 de julho de 2020, continuando aí, refletindo nos Salmos, hoje o Salmo 51, e o tema é como tratar com o pecado. Isso é muito importante para a nossa vida cristã, não é? Sabemos como lidar com o pecado. O homem, em todos os tempos, tem lutado contra o pecado. Nenhuma arma humana é capaz de derrotar o pecado a não ser Deus, a única força que pode nos valer nas nossas trágicas lutas contra o pecado. No Salmo 51, vemos uma terrível luta travada por Davi para vencer o pecado que tão de perto o assolava. Davi reconheceu que o tremendo peso de sua culpa e pecado o colocou além, muito além de qualquer tipo de remédio que ele pudesse providenciar para si ou por si. Davi percebeu que, apesar de sua posição de rei, de suas posses e de riquezas inumeráveis, estava diante de um fato doloroso e que nenhuma solução humana poderia destruir o peso e a culpa pelo pecado. A picada da serpente produziu um efeito que desafia todos os auxílios e remédios humanos. Pecamos e construímos nós mesmos uma armadilha para nossas vidas. Natã proferiu a sentença a Davi, que o deixou arrasado. Ele era adúltero e assassino, e que seu filho com Betseba foi arrebatado por uma doença fatal e morte. Em Davi houve acusação, arrependimento, perdão, castigo e aquela cruciante luta moral que nos revela como a alma ferida pelo pecado encontra o caminho de volta para Deus, para o perdão, para a purificação, para a restauração e para uma vida eficaz nos dias que restam na peregrinação deste mundo. O Senhor e o perdão. O Salmo 51 vai mostrar alguém realmente que estava em conflito consigo mesmo e com Deus por causa dos seus pecados. E ele busca desesperadamente o perdão em Deus. Só quando compreendemos que para se ter paz na alma, luz aos olhos e alegria no coração, é imprescindível se experimentar o pleno perdão de Deus, é que vivemos uma vida de alegria e de suprimento às nossas necessidades. Davi não culpa a sociedade por baixar os padrões morais. Exemplo, todo mundo faz, meus colegas fazem isso, e nem as circunstâncias que o fizeram chegar à mulher que com ele pecara. Houve reconhecimento de pecado pessoal, e ele usa meu, minhas, o tempo todo. Davi procurou aqui demonstrar toda a gravidade do seu pecado e por isso usa 3 palavras hebraicas com as seguintes intensidades: pecha, transgressão, ideia de uma alma em rebelião, culpada de haver transgredido voluntariamente a lei de Deus. Davi quebrou a amizade particular que o ligava a Deus com uma transgressão voluntária. A segunda palavra é avon, iniquidade, depravação ou tortuosidade. Seu caráter tinha desafinado com o coração de Deus. E a terceira palavra é atá, que é pecado. A ideia aqui é errar o alvo. Todo o teor da vida de Davi tomara uma direção errada, visto que fora cegado pelo pecado. Davi atribuiu toda a culpa a si mesmo e não a Betseba. Assumiu seu erro e pecado. Além de reconhecer o pecado, houve também quebrantamento de coração. Houve oração a Deus expondo com sinceridade seus pecados. O pecado traz frustração, sentimento de derrota e de rebelião. Após reconhecer e confessar seus pecados a Deus, Davi derrama seu coração diante do Pai com a mesma intensidade e usa 3 verbos com que reconheceu seus pecados. Apaga as minhas transgressões, verso 1. Lava toda a minha culpa, verso 2.
E ainda no verso 2, purifica do meu pecado. Davi sentiu que o pecado era um fardo tão pesado para carregar, uma mancha tão suja e profunda que só Deus poderia tirá-la das fibras do seu coração. É uma roupagem tão suja e tão contaminada que precisava ser bem lavada. É um registro tão desonroso que precisava ser completamente apagado por Deus. É doença fatal que espalha suas raízes até os mais profundos setores do coração, e só a cura divina pode sarar. É assim que devemos ver o pecado em nossa vida. Algo sujo, pesado e desonroso. E então Davi faz uma confissão sincera. Para vencer o pecado, é preciso confessar, além de reconhecê-lo, confessar de forma sincera. No versos 3 a 5, como já falamos hoje, Davi não tentou se justificar e nem transferir a culpa para a mulher Betseba, assim como aconteceu no Éden. Ele chama a culpa para si. E hoje? Essa confissão deve ser sempre absoluta, sem a menor tentativa de escusa, sem quaisquer atenuantes, sem qualquer resquício de justificativa. A confissão é tão essencial quanto o arrependimento. Se houve total arrependimento de Davi, houve também completa e profunda confissão. O profeta Natã disse a Davi: "Tu és o homem." E Davi disse a Deus: "Eu sou o homem. Misericordiosamente toma-me em meu estado de pecado e derrota, e trata-me como a quem tem seu coração inteira e completamente aberto diante do teu trono. Eu sou esse homem que pecou contra o Senhor e que merece a morte." Davi não julgou possível receber o perdão por meio de dádivas e sacrifícios. Parece que até que ele já estava aqui vislumbrando a era da graça. O que Deus queria e quer é sempre um coração quebrantado. "Faze-me puro", versículos 7 a 9, disse Davi. Pecados tão graves e sujos que Davi pede a Deus que o purifique completamente para poder estar na presença e comunhão com Deus. Se em nossos dias haver esse desejo no coração dos crentes em Cristo, estar cada dia mais e mais puro, completamente limpo para servir ao Senhor, para viver em sua presença. Davi queria estar tão limpo que as pessoas notassem sua mudança completa, sua pureza de vida. Davi queria que seu coração, sua mente e suas mãos fossem completamente limpas. Será que temos feito assim quando pecamos? Nos preocupamos em tomar banho, usar roupa limpa e ter filhos limpos, principalmente quando vamos visitar ou receber uma visita. Não seria ótimo se levarmos em conta o dever sagrado de cuidarmos, de andar e viver com o nosso interior sempre limpo e puro diante de Deus? Bem como nossas mãos e boca, para que Ele se agrade de nós? Precisamos dar o devido valor à santidade e à grandeza da presença de Deus, para que nossa vida seja pura e limpa e em condições de sermos aceitos por Ele em qualquer lugar e circunstâncias. Amém? Deus abençoe a sua vida e que não haja nenhum pecado em sua vida que seja manchando você, seja tornando-o sujo e impuro diante de Deus. Mas se houver, confesse. Sinceramente, se arrependa, confesse e deixe aos pés de Cristo. Amém?